A imagem que você viu na capa desse vídeo foi gerada em 3 segundos por uma inteligência artificial. E se eu te falar que ela contém 3 erros básicos de proporção que qualquer estagiário no primeiro dia de aula vai notar? Muito prazer, meu nome é Patrick, eu sou designer de produto e nos últimos anos eu vi muitas ferramentas que demoravam muito tempo para a gente dominar serem substituídas por prompts de texto. Mas tem um detalhe que essas empresas de IA não tá te contando. Nos próximos minutos você vai analisar junto comigo o abismo que existe entre gerar uma imagem legal e resolver um problema real de design. Você vai entender exatamente onde a máquina é genial e por que o nosso cérebro é insubstituível. Então já prepara o seu café, se ajeita na cadeira e vem comigo porque esse vídeo aqui tá bom demais. Lá no começo do vídeo eu comentei que essa imagem que a gente usou para capa tem 3 erros bem grotescos. Eu abri ela aqui no meu Adobe Illustrator para a gente estudar ela um pouco mais e analisar esses erros de uma forma prática. Eu vou mostrar para vocês na tela do meu computador aonde que esses erros estão. Mas antes, já deixa o seu like e se você está chegando agora no canal, se inscreve. Toda semana a gente está trazendo um vídeo novo, incrível para vocês aqui no canal. O primeiro erro que a gente vai tratar aqui vai ser a proporção e a física. Se a gente reparar bem aqui nessa arte, pessoal, vocês vão ver alguns elementos um pouco distorcidos. Por exemplo, o que dá mais destaque aqui pra gente é a colher, certo? Mas se a gente for comparar a colher com os outros elementos, a gente vai ver uma distorção muito grande. Um paquímetro, por exemplo, é muito maior do que a colher. E a colher, por sua vez, ela está totalmente desproporcional à mão. Está parecendo quase uma concha de arroz. E se a gente for comparar de novo o paquímetro com os lápis, o paquímetro ainda está muito menor. Então existe um desequilíbrio proporcional ali no tamanho dos elementos, tá? Isso fica muito evidente. É claro que para uma arte gerada por inteligência artificial, para uma thumbnail de YouTube, talvez esses elementos a gente não acabe percebendo no dia a dia. Mas se a gente está desenvolvendo um trabalho profissional, a gente precisa se atentar a esses elementos de proporção. Os elementos precisam se conversar entre si. Do jeito que está aqui, até que tem uma iluminação razoavelmente harmoniosa, então o que a gente poderia fazer aqui? Trabalhar elemento por elemento. Voltar na inteligência artificial e pedir para que a colher fosse proporcional ao tamanho do paquímetro, e o paquímetro proporcional ao tamanho da tigela, e os lápis proporcionais ao tamanho do paquímetro e da colher também. É claro, a IA vai acertar logo de primeira, na primeira alternativa que a gente dá esse comando para ela? Provavelmente não. É aí que vem o problema da inteligência artificial gratuita. Ela vai ter alguns limites e você talvez não vá conseguir fazer isso tudo dentro do pacote inicial dessas inteligências artificiais gratuitas. Mas infelizmente a alternativa mais correta para essa parte de proporção é isso, pessoal, apontar para uma inteligência artificial as falhas de proporção e pedir para ela corrigir essa proporção comparando ali com outro elemento da cena. Eu até poderia falar um pouco da proporção áurea, mas a proporção áurea aqui ela está muito bem estruturada. Eu vou até colocar aqui para vocês um esqueminha áureo. Vou ter proporção aqui. Então se a gente for ver aqui, a posição do rosto ali da inteligência artificial tá mantendo uma proporção legal, tá? Se a gente fizer um outro esqueminha áureo aqui, só que agora na vertical, a gente vai ver aqui mais alguns alinhamentos, né? Que é o limite da mesa, onde tem um horizonte. Então tudo tá seguindo basicamente ali um caminho dentro da proporção áurea. Então tá bem razoável. Mas a proporção entre os elementos, essa tá muito grave, tá muito forte a diferença entre eles. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Um outro erro que eu acho muito importante aqui, pessoal, é o erro da história que está sendo contada. Olha só, se a gente observar bem, a mão que está segurando essa colher é como se fosse a nossa mão, só que é claro, de uma forma robotizada. Ela naturalmente ela não tem a mesma textura que a inteligência artificial. E ela está numa posição como se o espectador, ou seja, nós, estivéssemos alimentando a IA. Então está totalmente diferente. Isso pode passar uma mensagem totalmente errada. Isso pode dizer, por exemplo, que a gente que está alimentando a inteligência artificial com esses softwares. Isso também pode dizer que é uma inteligência artificial alimentando outra, porque está nitidamente aqui, deixando claro que são 2 inteligências artificiais diferentes, além da terceira no fundo, que é aqueles circuitos, né, flutuando ali no centro da sala. E aí é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Essa é a mensagem que eu estou tentando transmitir para o meu cliente, para o meu espectador, a pessoa que está me pagando para fazer essa arte, é isso que ela quer transmitir
para os seus clientes, porque a primeiro momento, quando a gente gera essa arte, a gente vai conseguir ver uma arte muito bacana, colorida e tudo mais, parece muito bacana. Só que a mensagem que ela está transmitindo para o meu consumidor final pode ser um pouco diferente. Será que ela vai atrair os resultados que o meu cliente está esperando? Lembrando para vocês, pessoal, que não é só o visual agradável que vai fazer uma venda. Tem toda uma psicologia das cores, tem todo um trabalho feito por trás de uma arte para poder ser atrativo para um público específico. E não é porque é uma arte bonitinha que vai gerar esse resultado, ela tem que ser muito bem estudada. E isso tudo a gente pode ir corrigindo com um prompt. Tá? A gente pode pedir outras alternativas. Por exemplo, eu gerei uma segunda alternativa e me substituiu. Eu me coloquei no lugar da IA que estava no fundo, aí começa a ter um pouco mais de naturalidade. Né? Eu pedi como se a IA tivesse me alimentando com esses softwares, com esses recursos. Ainda existe um problema gravíssimo de proporção, tá? Principalmente que agora ela colocou aqui um caneteiro totalmente desproporcional aqui aos lápis que está na mesa. Né? Tem alguns erros graves de proporção que não foi o que eu pedi para ela corrigir. Mas comecei a contar uma história um pouco diferente, uma história mais futurista, mudando um cenário no fundo, colocando um cenário totalmente utópico, onde a inteligência artificial está me alimentando com os recursos desses programas e na mesa ali eu tenho ainda o trabalho manual, ou seja, eu ainda vou ter a minha participação, a inteligência artificial vai me alimentar com uma certa porção, né, desses recursos de software em um cenário totalmente futurista. Ainda tem algumas coisas que me incomodam aqui, por exemplo, nessa versão os logotipos eles estão com umas marcas, olha só, e essas marcas dá a entender como se eles estivessem desgastados. Eu acho que isso não fica legal, muito pelo contrário, eu acho que as duas coisas têm que somar. Então isso aqui eu nem pediria para a inteligência artificial retirar, isso aqui eu tiraria direto no Photoshop depois, tá? Que não fica difícil, é muito fácil de fazer essa correção. Agora, eu quero continuar com essa arte, gostei, então já começaria a pedir para corrigir a proporção da colher. A colher ainda está muito exagerada. Só que em um ponto de hierarquia da imagem, a colher até faz um pouco de sentido. Só que esse tamanho da colher vai afetar o nosso próximo erro. Voltando para a imagem anterior, a gente tem aqui uma característica muito bacana que a gente tem que pensar também. O tema principal dessa arte acabou sendo a própria colher. Mas por quê? Porque ela está em um ponto de destaque. Nessa arte, quem está se destacando não são nem os softwares e nem a inteligência artificial. E naquela outra imagem que eu gerei, a mesma coisa. Eu não sou o personagem principal dessa cena, né? Quem está promovendo uma ação, quem está em destaque absoluto ali é a colher. Ela está num plano que favorece. Essa imagem ainda está com alguns erros de iluminação, principalmente porque tem um spot de luz apontando ali para a tigela. Algumas sombras estão ok, só que a iluminação dos elementos aqui não está refletindo as imagens daquele refletor. Talvez apenas da janela, mas não tem nada daquele refletor acontecendo na minha cena, então ele só está ocupando espaço. Então nessa hierarquia, a colher até faz um pouco de sentido estar nesse tamanho, porque ela está tomando uma posição de destaque. Só que se a gente for analisar a arte em um todo, ela acaba ficando um pouco bagunçada, porque não tem uma sequência natural que eu olhe, né? E quando eu olho, eu me deparo aqui com esse refletor. O que esse refletor está contando de história nesse caso? Não está contando nada de história, só está ocupando espaço. Então ele está atrapalhando a minha cena. Então para essa arte aqui, se o briefing estivesse falando que eu preciso dar um destaque para a pessoa, eu teria que diminuir a colher, diminuir a mão robótica ali, para dar um destaque maior para a pessoa do que para o elemento que está alimentando essa pessoa. E é claro, tirar aquele holofote ali que não está servindo para nada. Tem um outro erro muito comum que acontece na maioria das inteligências artificiais, pessoal, que é a parte tipográfica. Tipografia, para quem não conhece ainda, é a parte escrita. Eu sempre recomendo que a gente nunca tenha nada escrito por inteligência artificial. Por quê? Porque quando a gente cria uma arte, pessoal, a tipografia é muito importante. E eu não vou usar várias fontes diferentes. Existe todo um estudo por trás da tipografia que precisa ser analisado. Então eu não vou colocar uma letra aleatória. Eu vou estudar muito bem que letra eu vou usar, onde esse texto vai aparecer, se esse texto está sobrepondo uma parte da minha arte. E normalmente eu vejo muita arte por aí que fica muito claro que foi feito por inteligência artificial, porque o texto não obedece nenhuma dessas coisas. Você vai ver letras com vários formatos diferentes. E aí, para ficar claro para vocês, dentro de uma arte a gente vai usar no máximo 2 tipos de fontes. Então se você vê por aí uma arte com vários tipos de letra diferente, está totalmente errado. Não é um
um trabalho profissional que foi gerado ali. Então cuidado para sempre pedir isso, viu pessoal? Nunca coloque texto na arte. Faça sem nenhum texto, para não correr esse risco. E aí não precisa ser exatamente no Illustrator, no Photoshop da vida, pode ser até mesmo no Canva. Você abre qualquer editor de imagem e coloca ali o texto seguindo o teu estudo de tipografia. Eu vou trazer algum vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre como funciona esse estudo de tipografia também, tá bom? Então olha só pessoal, em uma única arte a gente conseguiu levantar vários pontos importantes que precisam ser melhorados nessa arte. Se a gente for parar para pensar, às vezes fica até um pouco mais fácil pedir para ela recriar essa imagem, tomando um pouco de cuidado com esses elementos que a gente está falando. Toma cuidado com a iluminação, toma cuidado com a proporção e sempre direcionando a história, muito importante. Eu preciso dar foco ao personagem no fundo, eu preciso dar foco à tigela, Você tem que direcionar a sua inteligência artificial para o elemento que você quer dar destaque. E aí entra o nosso prompt, você tem que escrever muito bem, como se fosse um poema, o que você quer representar nessa arte, que emoção você quer transmitir. Que resultado você quer alcançar. Se você não colocar isso, ela vai deliberar sobre isso. E ela vai dar o resultado de acordo com o que ela entendeu, o que ela acha melhor. E uma inteligência artificial, por não ter esse tipo de sentimento, ela tem a técnica, mas não tem o sentimento, mas ela não vai conseguir trazer um resultado perfeito para você. Eu tenho certeza, se a gente continuar olhando para essa arte, vai aparecer muitas outras coisas que a gente precisa dar um pouco de atenção também. Mas, para esse exercício de hoje, já está ótimo. Já deu para entender que existem muitos elementos na arte que a gente precisa mudar. E não é porque a gente achou ela bonitinha logo de cara que ela é uma arte que deve ser usada. Principalmente para um cliente que está pagando por esse serviço. Uma coisa que eu poderia fazer, pessoal, é pedir para ela gerar esses elementos de uma forma separada. Pedir para gerar essa tigela com os softwares, pedir para dar uma representação da IA, tudo com fundo transparente, e lá no Photoshop eu unir esses elementos e eu determino a proporção. Eu determino a posição que eles vão ser encaixados, né? Eu vou colocando alguns efeitos de iluminação, alguns efeitos de borrão, para poder chegar num resultado que eu quero. E aí, é claro, eu também entro depois com o meu projeto tipográfico para poder ficar mais completo. E se isso fez sentido para você, coloca aqui nos comentários. E se tem alguma coisa que você está vendo aqui que eu deixei passar, coloca aqui para mim também que eu vou fazer questão de dar uma olhada. Quero ver se você está afiado também. Eu já trouxe para vocês um vídeo sobre brainstorm, que é onde a gente coloca no papel todas as ideias possíveis de um projeto. E para quem não viu ainda, eu vou deixar aqui em cima o link para assistir depois. Pessoal, a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa de ideação. É uma forma que a gente consegue ter um resultado praticamente imediato de algumas alternativas para qualquer tipo de projeto. Só que ela nunca vai substituir o repertório, a intenção ou a sensibilidade de um designer humano. E a chave para esse vídeo de hoje, pessoal, é justamente o repertório. Eu estou colocando vídeos aqui no canal para trazer para vocês técnicas, algumas histórias, algumas ferramentas para ampliar esse repertório. E eu garanto para vocês que a gente não conseguiu nem arranhar a superfície ainda de todo o conteúdo que eu tenho para trazer aqui para vocês. Qualquer um consegue abrir uma IA hoje e com poucos comandos criar uma arte, um cardápio e até um logotipo. Mas será que o resultado gerado é realmente profissional ou vai ser só uma arte agradável para quem está gerando esses projetos? Eu vou deixar essa dúvida para vocês responder aqui nos comentários. Eu lido com esse tipo de dilema pessoal muito antes das inteligências artificiais. Por exemplo, quando alguém aprendia a fazer um trabalho no Photoshop e já começava a vender como se fosse um profissional da área. A popularização da informática e dos softwares trouxe isso, mas nunca substituiu os designers. Pelo contrário, isso inspirou muitas pessoas a estudar e se profissionalizar. E essa mudança já está acontecendo com as IAs também. A gente pode criar hoje alguns vídeos, algumas animações que antes ia levar um tempão, tudo em alguns segundos. E isso não desfavorece o designer. Muito pelo contrário, isso amplia os nossos horizontes e vai permitir que a gente se dedique a outros recursos. Mas a gente nunca pode confiar plenamente no resultado que a IA está gerando para a gente. Muitas vezes a gente vai gerar recursos para serem trabalhados de um software profissional. E é por isso que o repertório é muito importante, porque você vai poder analisar todo o resultado gerado por uma inteligência artificial e vai saber se aquele trabalho realmente serve para o briefing que você recebeu antes do seu projeto. Eu sei que todo o processo para você se desenvolver como designer profissional não é um processo rápido. Tem muitas ferramentas para aprender e esse processo do repertório também é um processo um pouco mais longo.
Mas é por isso que eu estou aqui, pessoal. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder o próximo vídeo. Bem, pessoal, nesse vídeo eu mostrei como contornar algumas limitações criativas usando as nossas técnicas tradicionais. Mas agora eu quero saber de você. Você já sofreu com alguns resultados gerados por IA? Ou você prefere o processo manual, que a gente começa do zero dentro de um software? Deixa aqui nos comentários porque eu realmente quero saber a opinião de vocês sobre isso. E para você que está procurando uma ferramenta de design muito bacana, pessoal, a Adobe está com umas promoções muito bacanas em todo o pacote de Creative Cloud. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir, além do link de outros softwares que fazem o mesmo trabalho. Eu vou deixar aqui embaixo também o link da nossa planilha de planejamento financeiro, pessoal. Ela vai ajudar a organizar todas as suas finanças, tanto as entradas quanto as saídas, de uma forma totalmente automática e muito fácil de usar. Os links estão aqui embaixo na descrição. Pessoal, valeu demais ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito bacana para o seu repertório. Um forte abraço no coração de todo mundo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!